O Mário de Aragão Andrade vai apresentar um trabalho em parceria com a professora que se intitula Universalização dos Direitos Humanos. Você pode iniciar. Fique à vontade. Posso ficar aqui? Pode. Bom, a gravação só vai ouvir só sua voz. Boa tarde, porque senão você não aparece. Nós temos um público internacional também. Vamos ajudar na abertura. Boa tarde a todos. Então, eu sou mestre em Direitos pela Universidade da Amazônia e eu escrevi esse artigo em parceria com a professora Eva ainda durante a graduação do mestrado. E esse artigo trata sobre a universalização dos direitos humanos. Nós temos agora uma declaração que completa 75 anos, vai completar agora, né? Ela foi declarada em 10 de dezembro de 1948 e ela abrange os direitos fundamentais da pessoa humana inerentes ao homem. A gente traz isso para o Brasil, dentro da nossa Constituição, no rol do artigo 5º, vários elementos que tratam sobre os direitos humanos. Que são direitos humanos inerentes à cultura, à religião, à liberdade, a vários aspectos multifatoriais. E a gente tem que ter a implementação de políticas públicas para que eles se concretizem. E a pesquisa ela traz justamente essa necessidade dessa implementação e por que ela não se concretiza, por que ela não se realiza. Porque não existe política pública, porque não existe a lei municipal, porque não existe a lei estadual, porque não existe a vontade de fazer do gestor público em determinados momentos. Foi muito interessante a pesquisa que trata dos refugiados, porque ela vem falar sobre essa necessidade de efetivação de direitos humanos, dessa universalização desses direitos. A mesma coisa a gente vai falar quando a gente fala com pessoas vulneráveis, pessoas idosas, com agora pessoas autistas, temos muita lei para crianças com autismo, pessoas portadoras de doença. Então, a gente precisa abordar esses temas com esse olhar do direito humano. Essa é a declaração da ONU dos Direitos Humanos, ela é de 1948, e mesmo assim, até hoje, a gente briga para que ela tenha a efetiva regulamentação, para que ela seja efetivada. E a gente não vê isso no nosso dia a dia. Pelo contrário, a gente vê vários exemplos de desrespeito e vários exemplos de descaracterização dessa personalidade humana. Se a gente for tratar no aspecto muito básico, o que aconteceu essa semana agora, novamente, numa rede de supermercados, que espancou novamente pessoas de cor, novamente desrespeitando uma série de rolos de direitos humanos. Então, a pesquisa ela trata sobre essa efetivação, inclusive, sobre ela no Brasil, e como ela tem que ser implementada através de políticas públicas efetivas. Esse é o resumo. Em nível de graduação de fonte? Pode. De mestrado? E a sua Carol também, de mestrado. Muito obrigada. O nosso próximo trabalho a ser apresentado é novamente do professor Diego Mascarenhas, em uma parceria com a área de Oliveira Lopes, um trabalho intitulado Saúde Pública e Risco, feito em da vacinação contra a Covid-19. Olha aí, sim. Parceria aqui. Boa tarde a todos. O público que está assistindo em casa, você não gostaria que eu já estava acompanhando, então vim para cá. O seguinte, eu tenho um grupo de pesquisa lá na unidade da Nova Shopping, e a gente está falando sobre a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela pode ser liberdade de expressão individual, estudiosa, pode ser liberdade de expressão voltado para a imprensa, tá? Liberdade de expressão internet, tá? Que é um módulo que a gente já viu lá no Smart Shopping, aproveito com ele, quem quiser, tem que integrar o grupo, que é aquela vida ali toda. Tá? Dentro da questão da intolerância religiosa, a questão da criminalização de movimentos sociais, a violência simbólica. Então, a gente percebe que tem várias perspectivas de tratar. Então, você fala de expressão, você entende que é um que vem o quê? A área de
espécies, né, que a gente pode fazer essa abordagem. Nós estamos falando sobre tecnologia, sobre políticas sociais e como é que isso nos afeta. O objeto que está sendo tratado, né, no início, né, infelizmente, eu teve um problema de saúde, né, era para ser o momento dela, né, senão eu teria que, de novo, carregar o banner para a minha aluna, aqui, para poder se sentir mais segura, né, que tenha uma melhor experiência possível, para poder retratar a questão da Covid-19, né, e a gente percebeu que ficou em estado de uma guerra velada, né, uma guerra invisível, e que é onde tensões e condicionamentos de ordem econômico, de ordem político e social se agravaram e se intensificaram dentro desse contexto de mal-estar. No entanto, nós vivemos uma era digital, mas ainda pensamos no nosso problema desta era ainda como ser uma era analógica. Né? Não estamos de acordo com essas perspectivas. Então, a gente nunca foi tão bem informado da história da humanidade, mas também, ao mesmo tempo, tão desinformado pelo excesso de informação. É um paradoxo que está em nossos olhos. Então, o ponto que a gente vai analisar é a questão da conclusão, tá, a seu feito, tá, sobre a condução do governo, sobre essas políticas públicas de enfrentamento, sobretudo no que a gente fala da questão da vacinação, tá, de que o presidente da República, naquele momento, ele chegou a falar vários absurdos, vou pegar um, todo mundo sabe a versão, tá? De que se você tomar uma vacina, você vai contrair HIV. Tá? E isso daí a gente vê uma questão da desinformação e tantas pessoas que não queriam tomar vacina. Tanto quando a gente via aqui de história, na revolta da vacina, né? Há 100 anos atrás, aproximadamente, né? Ele fala, nossa, que ignorância você não querer tomar vacina, que você viu exatamente, né, nesses últimos 2 anos, essa perspectiva. Eu gostaria de falar alguma coisa? Não, porque a minha tese de mestrado Que legal. foi justamente sobre o impacto da Covid. Eu fiz esse paralelo de como se deu durante a revolta das vacinas, lá na época da varíola, e como aconteceu tudo de novo agora. As pessoas não querem se vacinar, as pessoas tomando vacina, tomando jacaré. E é impressionante isso. Como o Maquiavel fala, é um combo, né? Não precisa nenhum. Como o professor Antônio Manuel Espanha, né? Fala disso da anacronismo. A gente olha para o evento passado e a gente trata ele como fosse um pacote da interpretação que vem de uma banal. E a gente viu, depois de tanta informação, provocar por pequena de informação e se repetir esse fato histórico, né? Não é a história mestra da vida, né? Guilherme Maquiavel também. Então, aqui, a questão do fake news. Dos pontos que é crucial sinalizar aqui, o que é fake news? A notícia é falsa, né? Por que falar em inglês? O seguinte, pergunto para vocês, a imprensa produz fake news? A resposta é não. Não precisa. Tá? Sim, você quer estar de parabéns. A mídia tradicional não produz. Porque se tiver, mas ela pode manipular a informação? Pode. Tá? E falar assim, mas isso não é fake news? Não é. Porque se a TV Literal ou qualquer outro telejornal fizer uma manipulação de informação, tá? Você não vai poder identificar e processar? Sim. A fake news, a sua fonte, ela não é identificável, porque ela é oriunda das redes sociais. Tá? Então, aqui a gente vai observar que a fake news ela é de uma fonte não identificável, possui uma linguagem de corpo editorial. Então, eu posso criar um blog e fazer uma linguagem de corpo editorial e colocar exatamente aquelas notícias. Eu posso querer pesquisar no Google, encontrar aquela notícia que eu já tenho uma afinidade e querer reproduzir porque está de acordo com meus horizontes de expectativa de compreensão da realidade. Tá? Colocar informação fonte não identificável, tá? Seriam o quê? Muitos elementos. Isso que está falando não sou eu, é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no curso que foi feito na Universidade do Texas, tá? É onde eles lançaram exatamente essa proposição.
e ficamos atuando dentro desse contexto. Por quê? Porque a gente observa que nós vivemos uma sociedade tecnológica, digital, e que a forma de fluidez da informação, ela se multiplicou no seu processo comunicacional. Então, assim, voltando para as bases, para mim, o conceito de 5 são os mais esclarecedores. O processo da comunicação não tem 3 fatores: o emissor de informação, o conteúdo, o receptor de informação. Aqui a gente observa que os estudos europeus, teorias funcionalistas norte-americanas, sempre vão segmentar muito dos canais, tá? Emissores de informação, tá? E tradicionalmente jornal, rádio, televisão, e o conteúdo que é manipulável. E o público aqui? Tá? Como é que nós vamos aprofundar? Éramos como um sujeito passivo. Só que nas redes sociais, nessa mudança, né, de quebra de paradigma, tá? A gente vai perceber que o público leitor ele é convidado a participar como um sujeito ativo e engajado no processo comunicacional. E isso que vai provocar o quê? Uma mudança nessa estrutura, tá? Aqui que nós podemos observar. E que é o problema disso dentro da nossa realidade? Tá? Como na morte do autor, né, o Vitor Zuma, né, que é onde ele vai colocar que existe o quê? Vários tipos de sistemas. A mídia existe um sistema que é onde vai estar baseado na lógica de audiência ou não audiência, numa lógica que, se tiver mais audiência, vai ser que a taxa aquilo ali, enquanto o público já estiver dando golpe, tá? Aí, dinheiro, audiência, vai ser direcionado. A economia, a partir da lógica do capital, né, do lucro, tem o sistema, a religião tem o seu sistema, que é uma lógica interna de uma operação, tá? Há um referencial dela mesmo de uma linguagem bem simples. E no direito, também é um sistema, que é onde tem o sistema lícito ou ilícito, uma linguagem binomial. Como eu estou falando isso? Apesar de existir vários tipos de sistemas, de acordo com este autor, posso abordar isso de várias formas diferentes. Por acaso, nós podemos aqui observar que eles vão ter um diálogo entre um sistema e o outro, tá? Que é chamado totalmente estrutural, eu não quero ficar falando de internet, que o momento não é para isso. E aqui a gente vai observar que o tempo do meio de comunicação como um todo é ao mesmo tempo o sistema jurídico, que é o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, que é onde o processo demora o quê? Durante anos, para poder o quê? Haver uma sentença, tá? E a sua estrutura é montada para isso. Tá? E quando você vê um caso sendo televisionado, por exemplo, e fala o sujeito ele é suspeito de cometer, sei lá, pedofilia. A mídia ela tem o quê? Um poder de convencimento social e não pode ser formador de opinião pública. Esse sujeito, ele não pode ser o quê? Praticamente administrado da sociedade, sem saber se ele é efetivamente culpado ou não. Sim. Tá? Por quê? O tempo de meio de comunicação sempre foram, tradicionalmente, diferentes do tempo do direito. Tanto que tem sentenças judiciais, que é onde o caso da Suzana von Richthofen, o caso do Nardoni, e assim por diante, nós podemos observar que, ou qualquer outro caso, que, enfim, o sujeito fez todos os requisitos para poder responder um processo de liberdade, tá? Mas ele vai ser o quê? Preso. Isso não está no sistema legal. Por quê? Porque, em razão do acompanhamento da questão da meio de comunicação, o sujeito ele está colocando em xeque a credibilidade em relação à sociedade do poder judicial. Então, a gente observa que sempre teve, historicamente, essa interferência de meio de comunicação em relação ao sistema legal, tá? E a gente vai perceber que isso vai se tornar mais intensificado quando a gente está falando agora das redes sociais, porque eu estou tratando como sendo o quê? Fluxo de informação como todo. E o público ele começa a participar de uma forma interativa aqui dentro desses canais de comunicação. E a questão da legislação? Tá? Temos um marco civil da internet, mas com termos extremamente abertos, com texturas abertas da norma,
passivos de interpretação e problemáticos como o artigo 19 do Marco Civil da internet. Tá? E quando a gente está falando da questão de responsabilização civil, tá? Por essas informações vistas nas plataformas, tá? Sociais, como é que vai ser a questão da responsabilização? Cada responsabilização dessas plataformas, como o Instagram, Facebook, Twitter e dentre outros. Então, está sendo debatido e não entrou em devido consenso, que ainda não foi aprovado, continua lá, debatido no Congresso Nacional. E são notícias nessas últimas semanas que a gente veio ser tratado e ser enfrentado sobre isso. Tá? A internet hoje em dia está sendo vista assim, como terra sem lei. Mas, e a questão da regulamentação? A questão da proposta atual é de que foi feito um curso no Ministério de Fiscalização sobre a questão das informações que vão ser vinculadas no espaço público, e elas associadas, atreladas ao quê? Ao chefe do Poder Executivo. Tá? E isso aqui é muito temerário. Tá? É porque o governo anterior ele, sofreu bastante críticas. O atual governo também sofreu, e outros vêm também. Então, a gente fica naquela tensão do aspecto de que a democracia é a pluralidade de informações, a gente está tendo problema com essas informações, tá? E também o quê? O problema da censura prévia. Tá? A gente não vive uma democracia. Então, cabe sim a questão de regulamentação sobre esta matéria, mas a forma que ela tem que ser feita, ela realmente não rigorosa em relação, tem que ter uma sensibilidade em relação a outras temáticas que também devem ser o quê? Positivadas. Tá? Então, são desafios que nós estamos vivenciando na nossa era. Mais uma nota de curiosidade para poder encerrar. Tá? É de que nós achamos que sempre o nosso tempo, tá? O que é uma grande novidade. Na verdade, a primeira vez que se deparou com uma mudança da esfera pública e essas informações na sociedade foi há 100 anos atrás, que foi em eleições presidenciais nos Estados Unidos, em 1920, que é onde os meios de comunicação começaram a provocar uma afetação de preferência que o público deveria ter. Questão de dano ambiental, questão de saúde pública, a questão do imigrante, a questão da inflação, a questão da economia, a questão do desemprego. Tá? E colocavam, se tinha um candidato que tinha determinadas bandeiras, e você colocasse que tais políticas públicas eram mais importantes, em razão da sua carência na sociedade, e tinha uma luz pública mais acentuada, percebia o que influenciava o pleito democrático ali. E aí é onde, 100 anos atrás, começou a ser desenvolvida toda uma teoria da comunicação. E esses meios de comunicação, hoje em dia, a gente já está vivendo uma terceira, uma quarta etapa. E a gente observou que a questão do fake news, a primeira vez que teve uma reverberação e a bala das estruturas democráticas que a gente percebeu, não foi em 2016, e depois das eleições de 2018, sim. Então, novamente, questões de quê? De representatividade, a questões democráticas e o questionamento dos seus fundamentos, o questionamento de suas instituições. Então, nós estamos, na verdade, vivenciando algo velho, mas também enrustido de algo novo. Tá? Era isso que eu gostaria de especializar nesse momento. Professor Diego, eu passaria o resto do dia por mim, porque, para além da importância da pesquisa apresentada, que você traz, uma fala, uma vontade riquíssima, interessantíssima, oportunidade, isso é primorosa a produção de conhecimento, discussão, com os seus alunos, com os professores que estão aqui. Obrigado. Meus queridos, nós temos ainda 2 apresentações. Eu queria saber se a Roberta, por meio da programa, já está disponível online. E eu vou perceber o Caio, que ele é um deles. Sim. Tá? Já volto. Caio é o próximo. Pega isso. Boa tarde, Roberta. Roberta Fondeligama.
Bom, todas esperavam aguardar um pouco. Nós temos ainda 2 apresentações a serem feitas. Enquanto isso, nós temos ainda bastante tempo. Eu queria aproveitar para fazer algumas reflexões, digamos assim, de bom lugar, né? Uma postura já em eu fiz aqui uma série de anotações, de insights, pensamentos que vieram aqui na minha cabeça enquanto vocês falavam, enquanto vocês levantavam os problemas de postura de vocês. E eu fiquei, ao mesmo tempo, refletindo pela perspectiva do direito ambiental, do direito urbanístico, mas também pensando aqui como que isso se aproxima da discussão que a gente está sobretudo com os meus alunos que são presentes no direito sindical de comunicação. E, coincidentemente, se tiver um aluno aqui da turma 3MA, vai lembrar que ontem de manhã, quando nós estávamos falando sobre adimplemento substancial, nós falamos de alguma forma sobre o que está sendo colocado aqui. Eu acho que não tem ninguém da 3MA, vocês não usaram para investigar. Professor Papaléu, você vai iniciar? Não, porque não tem problema aqui Tá. na montagem da apresentação, porque Tá. esse texto não é nosso, esse texto está estudando ainda lá no. Certo. Então, vou continuar fazendo aqui meus comentários. Olha só que interessante o que foi apresentado. Deixa eu ficar em pé um pouquinho. Talvez facilite também estamos aqui. Bom, eu não sei se eu cheguei a me apresentar, eu cheguei já de iniciar a apresentação, quem não conhece, sou a professora Maria Cláudia Albuquerque, aqui nessa instituição sou professora na graduação em Direito, mas também sou professora no Espírito Santo, na Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano, que não é o organizador deste evento, o organizador deste evento mas eu fui presenteada com um convite para contribuir, uma vez que as discussões que nós começamos lá no PPM são irmãs, digamos assim, são aderentes, são próximas daquelas que nos as falas, elas aproximam, se vocês observarem bem, preocupações entre o campo do direito e os campos da gestão e do planejamento. Quando vocês falaram, me veio à mente 2 documentos internacionais que não recordo se foram mencionados nas apresentações, mas poderiam ter sido a Agenda 2030 e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a nova Agenda Urbana com a sua premissa de não deixar ninguém para trás. Digamos que se houvesse uma frase para sintetizar e costurar, porque eu usaria a frase não deixar ninguém para trás. Porque verdadeiramente é esse o sentido das preocupações que vocês externalizaram. E nesse sentido, falar sobre direitos humanos lembrar da importância das ações de fiscalização de políticas públicas no âmbito do Tribunal de Contas do município é pensar na necessidade de você democratizar a democracia, como diria o nosso grande constitucionalista. Democratizar a democracia porque talvez a forma como nós temos hoje, a despeito da sua previsão constitucional, ela não esteja sendo suficiente para dar conta de tantos desafios que nós temos enfrentado. Esses desafios, eles colocam em vulnerabilidade e em xeque toda a proteção, todo o sistema de proteção de direitos humanos, que representa um grande avanço, sobretudo a partir do século XX. Quando o colega levantou a questão do que é interesse público e refletiu a respeito e a teoria desenvolvida sobre direitos fundamentais de Alex, possivelmente, no seu plano de mundo, nos trouxe, se aproximou bastante da reflexão aqui sobre fake news. E, ao mesmo tempo, da reflexão sobre as ações de fiscalização de contas. Por quê? Porque, no final, nós estamos falando de um outro direito importante a todos que são chamados cidadãos.
que é o direito de informação. O direito de informar, de se informar e de ser informado. E que as informações sejam completas, atuais e inteligíveis, acessíveis a todos, inclusive as pessoas com deficiência. E uma coisa importante que foi levantada aqui é que o interesse público não é simplesmente o público estatal, o público primário, diria eu, em outras palavras, mas o público coletivo, o público difuso, aquele público que vem do que é pactuado socialmente, levando em consideração o que, democraticamente, uma coletividade deseja. E quem falou em Habermas aqui, que foi o nosso colega Diego, sabe que pactuar socialmente, definir com uma coletividade tão grande o que se deseja, em termos de desenvolvimento, é muito desafiador. Porque se a perspectiva da ação comunicativa, que tem suas bases na dialogicidade, no diálogo, na formação de consensos, a partir de um interesse bem compreendido que vai levar a uma situação de emancipação, porque é isso que nós temos que perseguir, a emancipação, o Estado democrático de direito se põe a serviço deste propósito, sob pena de nós não conseguirmos, de fato, experimentar na América Latina e no Brasil o que seja uma democracia no seu sentido mais pleno. Sim, embora tenhamos diversos sentidos e perspectivas de democracia, a liberal, que durante muito tempo predominou com o seu sistema representativo, seus institutos e mecanismos que limitam e impõem óbices à prática da participação cidadã no dia a dia, no cotidiano, e que muitas vezes enterra nele os mecanismos de apontabilidade, de transparência, de controle social, e que dificultam a participação. Por quê? Porque para participar nós precisamos de informação. E se essa informação que me chega é uma informação camuflada, ou manipulada, ou falsa, eu não estou, de fato, preparando este cidadão para o exercício da cidadania. E a cidadania é um direito humano, assim como o desenvolvimento, assim como o meio ambiente, assim como todos aqueles que vocês levantaram: saúde, educação, saneamento, etc. E quando nós pensamos na temática deste evento e pensamos na palavra meio ambiente, não podemos nos esquecer que ela traz uma solução ampla de meio ambiente. Meio ambiente não é simplesmente a floresta, o rio, o solo, os animais. Meio ambiente, em um sentido amplo, é também o meio ambiente cultural, o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente artificial e o meio ambiente natural. Ontem nós tivemos a professora Fábio, que é mais sustentabilidade do que uma palestra que o Dati sobe na mesa e toma assento, né, professor? Foi extremamente sustentável da fauna da universidade participando da sua palestra, que a propósito foi muito interessante e levantou uma reflexão que não se desassocia do que nós estamos falando aqui. Falar sobre a responsabilidade das empresas, o dever ético que elas têm, né, em relação a toda a coletividade, evoca também um sentido de solidariedade. Uma solidariedade que deve ser não apenas intergeracional, mas intrageracional. E não apenas entre seres humanos, mas entre seres humanos e também seres humanos. Porque os animais também estão cumprindo essa preocupação. E vejam que quando a colega fala sobre os refugiados ambientais, os colegas falam da situação dos refugiados em geral, e vocês levantam a questão climática e os desastres ambientais que podem suceder e atravessar a vida desses seres humanos, fazendo uma série de reflexões que esvaziam a sua cidadania, negando-lhe direitos fundamentais, muitas vezes pelos estados que não lhe abrem as portas e não acolhem para além do discurso que levantam lá na ONU. Nós temos uma situação que vai afetar a todos indistintamente. Pobres, ricos, mas, sobretudo,
aquelas populações e grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade. Sobretudo, aquelas pessoas que se encontram em zonas costeiras, onde os efeitos climáticos se fazem mais intensos, onde nós temos uma sobreposição, um mosaico de situações complexas, decorrentes de um modelo de ocupação desses territórios que muitas vezes superpõe um adensamento populacional com a concentração de atividades econômicas, entre outros motivos, geradores de graves conflitos pela uso e ocupação dos espaços, mas que, ao mesmo tempo, são de uma riqueza ambiental enorme, porque eles abrigam a vida natural, ao mesmo tempo que são disputados pelos seres humanos para ocupar essas áreas. E, nesse sentido, qual é a democracia e o desenvolvimento que nós estamos percebendo? Qual é o sentido de direitos humanos para onde nós estamos avançando? É uma perspectiva limitada de direitos humanos ou uma perspectiva mais ampla? Que comporta novos direitos fundamentais, como teremos o prazer de ouvir daqui a pouco o professor Bacelar na sua palestra? É uma perspectiva de direitos humanos, de fato, inclusiva, ou é uma perspectiva de direitos humanos que, digamos assim, numa abordagem liberal, numa abordagem restritiva, ela, na verdade, mais contribui do que previne os problemas que vocês aqui levantaram. E por que não lembrar o professor Bonavides, também constitucionalista brasileiro, quando ele diz que um dos problemas mais sérios que surge quando a gente está falando de desenvolvimento é quando nós temos um afastamento do que é o jurídico e do que é o político. Quando o direito se afasta do político e cidadania é política, nós temos aí um problema sério, porque abre-se um fosso entre o que é direito e o que é realidade. E aí, muitas vezes, quando vocês na aula dizem, mas na prática não é assim, o tributário não é assim na prática, o ambiental não é assim na prática, é muito bonito no 225 na Constituição, ou no 66 da Constituição portuguesa, como foi apresentado ontem de noite, ou da Constituição espanhola, como foi falado, mas na prática é muito diferente. Talvez seja diferente, porque, como muito bem apresentou o professor Fábio, o que falta não seja a lei, não seja o fundamento constitucional, seja a ética. Ética daqueles que operacionalizam aquilo. Ética daqueles que julgam, ética daqueles que fiscalizam, ética daqueles que licenciam, ética daqueles que também, assim como todos nós, diz o 225 da Constituição brasileira, tem o dever de defender e preservar o meio ambiente. Não tem um Estado nessa política. Uma questão, para finalizar a minha fala, é que essas reflexões ambientais que vocês levantaram aqui mostram que, ao longo do século XX, nós tivemos um entrelaçamento entre eles. Observem que os temas falam, ora sobre direitos humanos, ora sobre as questões ambientais ligadas às questões humanitárias. Ao longo do século XX, sobretudo a partir da década de 70, essas lutas por direitos humanos e por proteção do meio ambiente, elas começaram a se aproximar. E onde foi que isso ganhou força? Nas áreas urbanas. Por quê? Porque hoje nós somos 80% residindo em áreas urbanas. Então, os graves problemas ambientais que vocês aqui estão refletindo sobre, discutindo, eles vão acontecer de uma maneira onde a maioria da população vive e continuará vivendo a partir de 2050, como diz a nova agenda em áreas urbanas. Então, é urgente que olhemos para o objetivo de desenvolvimento sustentável, cujo termo final está próximo, 2030. E devemos a sério os processos de exigir do poder público a localização destes ODS, já finalizar. Ótimo, perfeito. Foi bom? Não, foi bom que deu tempo para ela chegar.
Então, meus queridos, é bom que nós levemos a sério o objetivo de desenvolvimento sustentável. Porque se tem uma coisa que não dá para conceber, é vida humana sem meio ambiente sadio e equilibrado. O que não dá para acontecer é vida sem dignidade, é vida sem saúde. E isso, meus queridos, exige uma mudança de comportamento, de mentalidade e de ação, não apenas de cada um de nós, mas também das empresas, e, acima de tudo, talvez, uma profunda reformulação das nossas estruturas estatais e uma refundação das nossas bases. Olha, chegou a nossa próxima expositora, que é a Roberta também. Não, é isso? A Roberta? No caso, está o tema, mas falou de outra pessoa. Ele conheceu ele. É a Marinara. Marinara, sim. Então, a Marinara vai fazer a apresentação do seu trabalho. Você tem até 10 minutos, fique à vontade de comer. Pode ser aqui mais aqui para poder. Aqui tem a transmissão. A transmissão, mas pode fazer lá, mas aqui é melhor. Bem, gente, assim como eu falei que o Diogo, né? Assim como eu falei para vocês, que aqui é um da liberdade de expressão, é porque a primeira dimensão do direito da liberdade, né, a questão da liberdade, né, é muito clara e muito importante para mim, na minha trajetória. E falei para vocês que tem várias facetas, né, dessa liberdade. E uma delas é aplicada dentro do direito do consumidor, aplicada dentro do direito privado. Né? Mainara Miranda, né? Foi elaborado em parceria, né? Um artigo sobre essa temática, e ela vai fazer a abordagem por deixar ela à vontade, porque é por isso para fazer dialogar. Bom. Primeiramente, boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil do direito de dar influência. O primeiro período de dar influência. O de dar influência é aquela pessoa que utiliza do seu poder de influência nas redes sociais e acaba lá dando dicas de produtos, de fazer um pequeno comércio, e dessa forma, dessas dicas, disfarçadas, é uma forma de vida. Tá? Mas as vendas, eles começam a função de quem é esse público? É o seguidor. Porque com os seguidores eles fazem uma relação de confiança. Quando você não assiste uma influência e confia no que ele está divulgando. O problema é quando ele começa a divulgar um produto, que esse produto ele pode te trazer dano, mas ele não fala que pode trazer dano. Ele pode te dar alergia, ou ele pode não ter o mesmo fim com você. Seja um produto para emagrecer, seja aquela base famosa, que é divulgada, que na sua pele pode te dar alergia, mas ele não fala sobre essas consequências. Mas a partir do momento que ele começa a divulgar esses produtos, ele se torna um lugar de influenciador vendedor. E entra numa cadeia da relação de consumo muito pertinente. Porque ao mesmo tempo que ele é contratado para divulgar aquele produto, ele não te fala as consequências. Então, ele passa a ser também um vendedor. Mas, com isso, nós temos também uma coisa chamada e-commerce. Vocês já ouviram falar? O que é o e-commerce? O comércio digital. Esse comércio digital, que o empreendedor está inserido, ele geralmente é feito sem o vendedor. Quando você entra no site, você entra diretamente com a loja e compra, acabou, você recebe na sua casa. Mas, a partir do momento que o influenciador ele se põe nesse lugar de venda e de vendedor daquele produto para alavancar as vendas, ele assume uma responsabilidade sobre a venda do produto. A partir do momento que você funciona um produto, ele não atinge o fim, você vai ter seu dinheiro de volta. Você vai entrar em contato com aqueles valores, ou você vai até cobrar do influenciador para que aquele produto seja necessário falando, olha, ele não atingiu aquele fim. E aí? O empresário responde ou não responde sobre isso? Com isso, a gente tem que entender que na cadeia vai ter lá o fornecedor, você entra aqui agora com o vendedor do produto, e você, como consumidor final, você consumidor final, você pode comprar aquele produto para entender porque você viu que a fulana mudou. Você é o seu consumidor final, tá? A partir do momento que você consome o produto não atinge o fim, você vai querer, exatamente, você vai querer respaldo daquilo. A partir desse momento, o empreendedor passa a responder sobre a questão dele está sendo direto sobre a venda do produto. Por mais que ele não saiba daquele produto, poderia adquirir, se quiser adquirir, ele sabe também, mas ele passa a ter responsabilidade do consumidor. Ele se usou da confiança do consumidor para poder atingir vocês. Ou eu também. Nós estamos inseridos nesse momento como consumidores e assim a gente pode pensar assim.
que a gente não pode esquecer é o sine qua non, que é o indispensável. O que é o indispensável nessa relação? Ele se cuida da confiança, tá? Que ele tem com os servidores para vender, e assim, se alavancar o produto, mas eles esquecem que também pode responder sobre o produto que ele está vendendo e pode não atingir os fins. Quantas vezes eles não veem isso? E aí a pessoa não processa a empresa, mas esquece que também pode processar o influenciador sobre aquilo que está vendendo. Isso é essas minhas considerações. Obrigado. Então, a gente observa novamente a questão das redes sociais, mas agora a violação de direitos fundamentais, né, sobre o aspecto dentro da violação de controle. Tá? Na verdade, começando a ouvir a pesquisa sobre aquela questão do algoritmo. Tá? Até falei para o grupo de pesquisa, né, que teve uma vez, professora, que apareceu sempre esse algoritmo, não vamos deixar ser, né, funcionar no meu comportamento por causa disso. Só que no Instagram eu vi uma foto que foi dito mesmo de uma hora, era muito pouquinho. Professora, todo dia aparece coelhinho para mim agora. Tá? Então, a gente observa que muitas das vezes a questão da lei geral de proteção de dados, a questão da informação, tá? E como é que é feito, se as dúvidas dentro da sistematização desse direito. Tá? Teve uma vez que eu fui no WhatsApp e vi, por exemplo, comentei, estou vendendo aqui roupa para dormir e fiquei interessado. 10 minutos depois da Hélio estava me mandando e-mail. Nós temos roupa para dormir, temos pijama, primeiro vez que você puxaria, né? Assim, então, assim, a gente socializou a questão do setores digitais, né? Já de bom, né? De relação, né? Aqui, né? E tudo mais. E ver como é que essas correlações são várias facetas que promovem relações de direitos fundamentais. Tá? E o perdão que eu fiz, uma vez a precisava fazer a apresentação. Um maior, tá? Eu acredito que nós não temos mais nenhuma apresentação, evidente, é isso. Então, a Roberta Ponderama, eu acho que a gente está presente online. Bom, então nós vamos abrir, nós temos ainda aqui uns 10 minutinhos antes do encerramento desta sessão e antes da entrega dos certificados dos apresentadores de trabalhos e literatores. Então, eu queria perguntar nesse tempo para que vocês interajam, façam perguntas, compartilhem algum pensamento, alguma ideia, a partir do que foi apresentado aqui. Hoje a gente vai falar sobre o investido do professor. Isso, sobre o Covid. Como é que ele está funcionando? Eu tenho uma ideia dos problemas que eu usei no Estado, e a gente tem pouco material, quando a gente pesquisa aqui no Estado, o impacto da Covid relativamente aqui. A gente não tem muito dado para saber como é que funciona. Não, tá. O que acontece? Nós fazemos uma abordagem teórica, tá? Muito forte com eles. Primeiro gerística, depois ampliar. E uma das coisas, por questão de motivos pessoais, isso aí afetou bastante a percepção do aluno, ela tem que escrever sobre essa questão de como é que é a mudança do espaço público e os cursos informacionais. Ao contrário da pesquisa da questão do refugiado, que teve dados estatísticos, relatório que foi publicado há semanas atrás nas instituições oficiais, em relação ao Covid, nós fazemos muito sobre aquelas notícias que tiveram notoriedade pública sobre isso. Né? Então, os dados oficiais que foram feitos, mas se você quisesse aprofundar sobre isso, que até o movimento contra o fake news foi criado um consórcio, tá? Os meios de comunicação, né? Fake verdade, acesso um chamado de UPA, né? Foram mais de 16 da Associação Quebragem. Então, você, ironicamente, você consegue pesquisar e aprofundar muito sobre esses dados estatísticos e desses elementos de produção de fake news por meio desses consórcios que foram criados na época, e ali foi um material muito vasto e muito rico para poder você se aprofundar. Tá? Como alguns alunos, tá, tiveram alguns que são, né, fazem mestrado
outros, né, são acadêmicos que estão já terminando o curso com a Lorena, e outros que estão no início, né, do curso, né? O grupo de pesquisa, ele iniciou em fevereiro, né? Ele é relativamente novo ainda, né? Então, o início, né, que a Helena poder apresentar, e era para ser um momento dela completamente, né? Assim como foram os demais, foi uma boa experiência. Eu não cheguei a passar para ela esses dados, porque ela estava muito preocupada para poder conseguir fazer a construção de argumentos. Coloque na internet imagem, né? Com J no final, consórcio da imprensa sobre fake news, pandemia. Você vai encontrar todo o material que você quer. Tá? Agora, dados estatísticos de elementos, como foram feitas outras pesquisas, né? No ensino de lei, algo assim, isso você não vai conseguir encontrar. Até porque, da forma como é que foi feita a questão da pandemia, tratamento de políticas públicas, as interferências governamentais sobre isso daí. Tá? Espero ter dado mais bastante ajuda. Você logo? Deixa logo do grupo, rapaz. Fica à vontade. Tá? Vai fazer doutorado. Obrigada. Queria aproveitar e registrar aqui a presença de mestrandos, né? Nós temos aqui alunos de pós-graduação e também alunos de graduação em iniciação científica. Ali atrás de você tem a Laís, que é a minha orientanda de mestrado no programa de desenvolvimento de ambientes urbanos. E aqui tem vários alunos de graduação e observem que a linguagem ela é acessível a todos. As reflexões elas fazem parte do nosso cotidiano. Então, aí tem uma sugestão de série para quem assistir. Sobre esse trabalho do música do mundo, desde o início ao consumidor, que desenvolveram mais Serviço desde o início ao consumidor. é uma série. Isso é uma produção produzida e também são produtos que não são originais, mas são produtos como originais. Você é do Netflix? Tá bom, né? Foi mais um time, né? Para falar, né? Basta a gente falar. Eu quero comprar uma roda de carro. De repente, o meu Instagram só aparece. O último, a moda migrada da base, nem precisa falar mais, porque eu quero saber de que base eu estou falando. Só falar aqui. E aí, no final, a outra influenciadora que passou a base, acabou. E aí, ela ia processar a influenciadora ou a empresa que também é influenciadora? E se não fosse da empresa, ela ia processar a empresa porque a influenciadora estava na base dela. Ela assinou a base. Mas a famigerada base foi o que rendeu e está rendendo até hoje. Né? Entendeu já? Então, a gente também tem que ter essa análise do que está sendo passado para a gente, porque nem tudo que o saber está falando sabe para a gente. Então, a gente também tem que ter um filtro, apesar da nossa gente saber ter, o professor dele colocou. Acho que não é que a gente fala, não vou deixar que você vai falar, só aquilo. Não é só a rede social. Sabe? Eu tentei Instagram, saí do lixo do Twitter, fiquei muito de pai, eu só tinha Alexa. E a Alexa me dizia as coisas do dia. E eu só disse Alexa, eu achei Alexa para uma agenda. E a Alexa começou a me vender. Até a Alexa estava fazendo venda. É um alívio saber que não sou só eu que conheço tudo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A sua pesquisa faz um levantamento sobre o STJ, sobre a artificialidade das influências? Sim, a gente chegou a colocar ele na nossa pesquisa, não sei se vocês tiverem percebido para criar o artigo. O STJ tem uma influenciador digital, ele tem responsabilidade de assumir forma chamada influenciador vendedor, ou seja, ele faz papel do vendedor, você teria na sua loja. Só que quando ele está lá na internet, ele passa a ser influenciador, vendedor, começa a monetizar, vender o produto, assim, ele para você pode fazer individual, mas ele responde porque ele diz um pouco. Então, como ele não é consumidor da produto verdadeiramente, ele é vendedor, ele responde sobre isso, já que, se eu não me engano, já tem duas decisões superior tribunal definindo sobre isso. Se quiser, eu posso enviar. Excelente, ou seja, faz uma distinção do conceito de uma decisão ampliando. E mesmo isso não vai ter no CDC. Se você ler o CDC muito atualmente, você não identifica
esse tipo de discussão e vejam a importância das pesquisas que estão sendo realizadas aqui para ir além da lei, né, do livrinho, como eles diziam, mostrando como que os nossos tribunais superiores estão entendendo esses assuntos que são tão novos, que estão agora chegando para discussão, não apenas no judiciário, no meio acadêmico. A colega tem um questionamento. Acho que eu gostaria de falar sobre o trabalho da Lorena, né? Chama bastante atenção, porque muitas vezes também tem por que as pessoas ligadas que tem muito aqui na DOC, por que elas estão na rua, por que elas preferem estar na rua? A gente vê muito isso. E uma das. Ela me deu uma resposta no trabalho dela que referente a quantidade de formulários e requisitos que ela tem que separar para ela poder estar no abrigo. Muitas das vezes a gente pergunta por que aquela pessoa não está no abrigo. Ela prefere estar na rua, então dá um jeito de alugar uma casa. Então, eu quero parabenizar o trabalho dela, né? Então, a gente poder, talvez seja muitos aqui, as pessoas preferem estar na rua. Então, me chamou a atenção, eu não sei como comentar. Exato, não, e ela trabalha muito com o conceito de tolerância, e ela pega o conceito de justiça, né, de doloroso, né, e fala que a questão não é uma descrição de justiça voltada para esse parâmetro, mas sim um parâmetro de justiça social. Tá? E ela vai fazer tudo bem, né, de ignorância e tudo mais, para poder falar dessa política de acolhimento e, mesmo tempo, né, criticando, porque precisa promover direitos humanos, mas uma visão cosmopolita. Né? Poderia ser utilizado várias coisas na dúvida, né? Mas foi elencado, né, para poder desenvolver a questão da tolerância liberal, nesse caso. Né? Ela fala dessa questão dessas políticas públicas, da simpatia e tudo mais. Tá? Tem que sabia isso que eu artigo. Porque muitas vezes acontece, a pessoa já vem com um problema no dela, quando ela chega aqui, alguém vem com um problema maior, aí fica muito difícil. Alguns não falam nem ajuda, falam. Eles já tem essa dificuldade da comunicação. Chega aqui, já tem essa problematização do sistema, para ser acolhido, eu acho que é uma grande dificuldade para Sim. E uma das dificuldades são os conceitos bem porosos, bem abertos, que falam de política pública voltada para os direitos humanos, e que isso acaba gerando um problema de efetividade, né? Essas práticas. Né? Então, são vários desafios que a gente abre e aborda, né? Eu tenho uma pergunta aqui de o Leandro fez uma apresentação em que ele falou sobre a fiscalização da uma parceria de STM, né, para auditar as contas do projeto de saneamento da Estrada Nova. E aí ele pergunta, provavelmente, né, o programa de saneamento da Estrada Nova, ele tem várias etapas, ele tem subpartes, né? Você saberia dizer se a parte correspondente à implantação da obra que estava fazendo não é exatamente uma obra de saneamento, ela foi uma obra, digamos assim, contrapartida em relação à obra de saneamento? Se ela também passou por uma auditoria e se houve aprovação? Professora, primeiramente só registrar que todas as fiscalizações que eu falei, de educação, saúde, são de coordenação diversa. E todas são, inclusive essa não é da qual eu faço parte. Mas todas eu posso dizer que todas as atividades estatais, no caso, municipais, que envolvem de população passiva de fiscalização, ou por matriz, né, no final não tem condição de fiscalizar todo gasto, 100% do gasto, quando trabalha em matriz de risco, envolve materialidade, questão econômica ou social. Eu não tenho como afirmar agora se esta especificamente foi. Eu tenho como pesquisar depois, aproveito até para divulgar, para quem é interessado. Eu vejo o interesse de vocês pela pesquisa, e o tribunal ele é um grande banco de dados. Ele recebe muita informação dos entes municipais. Nós temos um site, no nosso site, um
um ambiente chamado Mural de Licitações. Nesse ambiente, é possível consultar todas as licitações de todos os municípios do Estado. Então, por lá, eu consigo verificar se essa especificamente, lá vai estar a licitação inteira, desde o edital até a parte do contrato e a parte da execução. E com as informações que eu tenho daquela empresa e daquela obra, eu consigo verificar se o tribunal realizou alguma fiscalização. Peço desculpas, eu não tenho condições de memorizar todas as fiscalizações especificamente falando, mas é muito possível que ela tenha sido fiscalizada devido ao seu volume de recursos, devido ao seu volume de recursos. Né? Agora, quanto ao financiamento, né? Agora, quanto à aprovação, eu teria que fazer uma pesquisa, porque todas as contas que são julgadas pelo tribunal, que são avaliadas pelo tribunal, tem uma diferença. O tribunal tem contas que ele faz uma análise e remete para o legislativo. A título de esclarecimento, o tribunal é um órgão técnico independente, administrativo e financeiramente. Ele não faz parte do legislativo. Ele tem aquele olhar técnico para dizer assim, isso aqui está regular, isso aqui está irregular. Mas, pela nossa Constituição, artigo 70 ou 74, por aí, o titular da aprovação das contas públicas é o legislativo. Então, o tribunal faz uma avaliação preliminar, os conselheiros julgam, que tem que ser julgado, recurso, se for o caso, mas eles remetem um processo para ter uma administração do legislativo. Mas nós temos condições de pesquisando, sair do tribunal, porque divulga a pauta, ele divulga as resoluções, os votos dos conselheiros, está tudo ali para o público. Né? E ao aproveito sua pergunta, esse mesmo mas não especificamente sobre essa obra, até para dizer que eu achei interessante sua fala no sentido de que as conexões elas são feitas, né? Meio ambiente, consumidor, internet, influencer, foi dito aqui. E eu gostaria de deixar um comentário, quase um pedido, quase explorando, né? Vamos dizer assim, eu vejo que tem alunos jovens aqui, e a geração de vocês é uma geração que vai dizer muito de como será o futuro, no caso, principalmente no Brasil. Por quê? Porque, como já dizia Renato Russo, o futuro não é mais como era antigamente. Né? Antigamente, a gente imaginava um futuro, fazer isso. Mas hoje parece que o futuro oprime a gente. É o presente oprime a gente. Ele está comentando comigo, não, isso é uma estratégia para a gente ser comprador compulsivo, sei lá. Né? Talvez a gente espere que isso se torne comprador compulsivo, mas é quase isso. Né? E aí eu digo assim, a gente quando faz uma pesquisa, a gente percebe as coisas. 10 minutos, né? Não é suficiente para dizer toda a experiência que tem. Quando a gente vai fazer uma fiscalização na ponta, a gente vê quase desesperador o tanto de trabalho que a gente tem. Eu iniciei minha fala dizendo, nós estamos atrasados. Nós fizemos uma fiscalização no Marajó e foi feita uma pergunta em sala de aula para um aluno do quarto ano. Na verdade, a professora colocou uma frase, eu sou aluno do quarto ano. E alguns alunos não conseguiram escrever essa frase no papel. Né? Então, isso foi um registro. Para citar muitas outras experiências de fiscalização tribunal, da vacina, sobre as coisas que a gente ouvia. Eu lembro que eu me voluntariei para fiscalizar a vacina antes da minha data. Então, eu saí para fiscalizar a vacina no interior antes de me vacinar. Por uma questão óbvia de ética, eu não tomava vacina de direito. E, às vezes, me dava uma tristeza muito grande chegar no município. No auge da campanha, a vacina estava lá, eu quis fiscalizar se ela estava bem posicionada, se ela não podia transportada. A gente via a vacina, eu queria aquela vacina no meu braço por uma questão de ética. Eu não tomava, eu não furava a vacina. E a vacina ficava lá, desprezada. Então, a nossa experiência de fiscalização na ponta ela é muito rica. Né? Mas, assim, não vou tomar mais tempo de você, mas eu quero pedir, afinal de contas, a Mainara, aquela pesquisa que você ficava lá. Tá ok. A Mainara, na pesquisa sobre a questão do consumo da internet, etc., né? A gente, todo mundo deve ter uma rede social, Instagram, Facebook. Né?
Eu não sei se vocês, em algum momento da vida de vocês, até só no período acadêmico, para fazer forte, vocês pesquisaram, jogaram lá na internet, no Google, qualquer outra plataforma, ou na rede social, saneamento básico. Não vale a pesquisa de vocês. Saneamento básico. Ou se a gente falou, sem querer, passando na frente da Alexa, coleta de esgoto, tratamento de resíduo sólido. Porque se a gente pesquisar por isso muito, as plataformas irão entender que nós estamos interessados nesse assunto. Agora, se a gente pesquisar qualquer outra coisa, ela vai oferecer qualquer outra coisa para a gente. Então, o pedido que eu gostaria de deixar de fazer para vocês é: se interessem mais por temas. A professora comentou sobre a transparência, ela comentou sobre democratizar a contabilidade e democratizar a democracia. Nós temos muita informação, mas o povo brasileiro, a sociedade brasileira, prefere outras coisas. E aí, quando a gente emite uma opinião, e opinião é diferente de argumento, né? Eu aprendi isso. Opinião é eu posso falar o que eu quiser, mas argumento é eu falar o que eu quiser com propriedade. Porque eu fiz uma pesquisa, porque eu me informei, porque eu me interessei. Quem se interessa mais se torna mais interessante. Então, eu gostaria de deixar esse pedido para vocês. Se interessem por coisas que vão fazer sentido, significado na nossa vida como todo. Certo? Então, eu gostaria de deixar esse pedido como cidadão, como auditor de controle externo, como servidor de um órgão que trabalha para melhorar a vida das pessoas no final das contas. E como pesquisador. Sim, porque está sendo bem breve, depois que pedir a outra. Sim. Então, é o seguinte, um dos pontos que sempre ficou na tônica na fala aqui foi a questão do desenvolvimento tecnológico, que está trazendo a nossa vida, a democracia, os e tudo mais. E a última apresentação foi importante ser feita pela Mainara, né, que fala sobre a questão das relações de consumo. E você fez uma pergunta que eu acho que ficou voltando ao que eu poderia responder aqui. A responsabilização ela vai ser objetiva, ela vai ser objetiva e ela vai ser solidária. Porque, em razão do avanço tecnológico, fica muito complexo de você o quê? Conseguir enquadrar uma questão causal, uma culpa da senso ou de deficiência. E também aquela parte intermediária, né, da culpa presumida, né? Então, em razão desses elementos, desses marcos, para o direito civil, que é diferente do direito penal, é que a gente fala dessa responsabilização direta. Porque o mais importante é a análise de como você não tem especificar a responsabilidade subjetiva e objetiva, mas sim o impacto. Então, que isso acaba ocasionando, e a gente viu muito isso aí, achei muito acertado em decisões do STJ, em razão desse contexto que nós iniciamos. Muito obrigada a todos. Olha, professor Fábio, foi um espetáculo. A discussão dessa tarde aqui foi muito produtiva. Nós saímos daqui todos certamente conscientemente temos aprendido um pouco mais, né, e de voltar e continuar lendo e falando sobre os temas que foram aqui levantados. Eu já queria agradecer, então, a participação de todos, parabenizar mais uma vez todos os coautores que fizeram suas apresentações e proceder agora a entrega dos certificados para aqueles que apresentaram aqui hoje. Só os presenciais. Todos vão estar online, vão comentar depois de favor. Vou fazer muito rápido, porque eu sou moderador do painel, mas agora também um pouquinho. Então, já estão ali no telefone. Mário de Aragão Andrade. Já Mainara. Mainara, isso, está aqui? Está prática pela outra pessoa. Tá bom, deixa eu dar Mainara aqui, que decisão dela. Lorena Cruz. Helenice. Ela não pode ser. Ela não veio. Mas entregue para a Helenice aqui. Ok. Emanuel Chaves. Amém? Vamos sentando, gente. Vamos tirar uma foto. A professora não está aqui, né? Vamos lá, uma foto. Evanildo. A professora Diego.
Diego, tem vários deles, tem vários. Tem vários. A coleção, claro. Tem tudo em sala. Sim, sete. Tudo isso. É porque está nas duas salas. Você está ao mesmo tempo de duas pessoas. Duas salas, lembra? O professor Zé Matos e o Papai está aqui. Lá fora. Já está. Gente. A de moderação eu vou entregar depois com vocês. Nós estamos com a sessão encerrada, mas a ação é bastante. Ah, o teu deve estar na outra sala. Esse aqui é Ah, tem mais aqui. Alberto, Antônio, Evanilde, a Mainara. Esse aqui, Sônia. A Mainara. Tu deve estar na outra sala. Alberto, vou fazer um. Foi ótimo. Ah, aprendi que deu. Vamos lá, como chegou o papel falar. Eu queria. Ou é online ou presencial, deixa eu ver. Deixa eu mandar uma. A equipe daqui na sala. Eu sabia que sala que é essa que eu tô. Tá. Vamos na informação. Então, vamos avisar aqui, pessoal. Pode ir na sala A, ali na sala A, daqui do lado. Que as palestras vão continuar todos. Também vai continuar, mas lá vai só participar. Credenciamento também pode ser lá. Mas bota um e-mail, né? Esquece o e-mail. Eu vou resolver o e-mail. Eu tenho que começar a moderação do professor, não tem lugar para botar e-mail. Não tem? Não. A matrícula. A matrícula aparece? Eles conseguem achar o e-mail? Sim, todos os outros têm. Sim, pela matrícula. Ah, ok. O importante é que eles te informem. Agora as informações de comunicação, é 30 dias para falar. Tem a ver? Sim. Mas quando tem uma reforma, pode voltar. Não, o preço da inscrição Tem que fazer o plano, só mandar aqui e fazer demorar. Se você passar, Obrigada. no final das contas, ele tem o digital. Se deu errado, o digital vai chegar. Por isso é porque na minha frente eu só vi uma coisa aqui, isso. Então, quem está na sala, nessa sala, o Zoom, qual é essa sala? A sala C? Fica confirmado aqui. É a sala C? O suporte liberou, juro. Essa é a sala C? Que eu tô dentro de uma sala e não consegui enxergar. Não sei se estão me ouvindo, os colegas aqui do Zoom. Poderiam me confirmar se essa sala C? Ah, ok, Daniela, obrigado. Então, meu nome é Fábio Veiga. Antes de começar, nós vamos pedir o suporte. Quero saber quem está comigo aqui no suporte, escrever ou falar. Quem está comigo no esse painel.
E saber quem é o meu suporte. Primeiro, tem alguém aqui na sala C. Em continuação, logo, senão não faz. Vocês, os autores, receberam uma mensagem do político com o programa, lá no programa tem o A, B e C. Painéis da tarde. Só que eu não sei se essa sala que é B ou é C, eu posso responder. Mas se é C, fiquem todos vocês aqui, porque eu sou moderador da sala C. E a professora na outra sala. Boa tarde, professor Cássio. Boa tarde a todos e Meu todas. querido amigo, professor Ricardo, colegas do Iberoju. Muito bem, Ricardo. Como está? Tudo bem? Estamos presencialmente aqui na Universidade da Amazônia, em Belém. Vou pedir para o meu co-host e o Leonardo, daqui a pouquinho, começar a gravação, mas só espero um minutinho, porque tem muitos alunos aqui na sala. Então, por enquanto, vou fazer a lista de chamada. Painel 6, por favor, manifestem. Está presente Stefania Suano. Stefania, presente? Stefania Arana Suano. Presente ou não? De Espanha? Pode dizer ou escrever. Stefania não fala. Guilherme, Freire, Barros e Márcia Ribeiro estão presentes? Guilherme, pode escrever ou pode falar? Não estou conseguindo ver. Por favor. Ana Caroline e Kenia, Cristina, estão? Frederico e a Emily. Presente ou não? Na verdade, não estou conseguindo ouvir vocês. Tem alguma vez, pode ver. Para começar, colegas do Zoom, por favor, vocês conseguem ouvir? Sim. Os autores que eu fiz a pergunta estão presentes? Essa sala é a sala C? Não, essa é a sala B. Sala B? Sala B de bola. Então, o moderador já está aqui na sala B, né? Eu estou errado. Eu sou moderador da sala C. Eu vou sair dessa sala. Desculpa.
O moderador já está aqui, né? O moderador da sala B é o professor Rodrigo. Sala B é Ricardo. Então, aqui dois são, desculpa. Pode continuar então. Eu sou o moderador da sala C. Até mais.